Existe um tipo de dor que não avisa. Ela não pede licença. Ela não tem hora marcada. Ela simplesmente chega. Às vezes de manhã cedo, antes mesmo de você entender se já acordou por completo. Às vezes no meio do dia, quando tudo parece estar normal. E às vezes à noite, quando o corpo finalmente se deita, mas a mente não descansa. A dor de cabeça que aparece sem explicação não é só uma dor. Ela é uma interrupção. Uma quebra no fluxo da vida. Um lembrete silencioso de que algo, em algum lugar dentro de você, está tentando chamar atenção. E o mais desconcertante é isso. Exames normais, pressão normal, rotina aparentemente normal. Mas a dor insiste. Talvez você já tenha ouvido frases como: é só estresse, é tensão, é coisa da sua cabeça. Mas se fosse tão simples, ela já teria ido embora. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai entender aqui não é apenas porque essas dores aparecem, mas o que elas estão tentando dizer quando ninguém consegue explicar. E em algum ponto deste vídeo, eu vou te mostrar porque tratar apenas a dor, sem entender o contexto, pode estar prolongando exatamente aquilo que você quer eliminar. A dor de cabeça inexplicável costuma ser tratada como um erro do corpo, como se o organismo estivesse falhando, como se fosse um defeito. Mas o corpo humano não funciona assim. O corpo não cria dor por acaso. A dor não é um inimigo. Ela é um sinal. E quando a dor aparece repetidamente, sem uma causa aparente, o problema quase nunca está apenas na cabeça. Está na soma de estímulos, na soma de tensões, na soma de adaptações silenciosas que o corpo faz todos os dias, até não conseguir mais compensar. E é aqui que quase todo mundo erra. As pessoas procuram uma causa única, um gatilho isolado, uma explicação simples. Mas dores de cabeça persistentes raramente são simples. Elas são acumulativas. E isso muda completamente a forma como você deve olhar para elas. Antes de continuar, se este conteúdo já está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever no canal. Aqui, a gente não fala de dor como um problema isolado, mas como uma mensagem que precisa ser interpretada. E entender isso pode mudar sua relação com o próprio corpo. Existe uma ideia muito difundida de que dor de cabeça é sinônimo de problema neurológico grave ou, no extremo oposto, algo totalmente banal. E essas duas visões são igualmente perigosas. Quando você banaliza, você ignora. Quando você dramatiza, você entra em medo. Nenhuma das duas resolve. A maioria das dores de cabeça sem explicação nasce em um território intermediário. Nem urgente o suficiente para alarmar médicos, nem leve o suficiente para ser ignorada pelo corpo. É o território do desequilíbrio funcional. O corpo ainda está funcionando, mas está funcionando sob esforço. E esforço constante gera tensão. Tensão gera contração. Contração prolongada gera dor. Mas essa dor não se limita ao músculo. Ela envolve vasos sanguíneos, nervos, metabolismo energético e, principalmente, o sistema de alerta do cérebro. Seu cérebro é um órgão extremamente econômico. Ele odeia desperdício de energia. Quando algo começa a exigir mais energia do que deveria, o cérebro sinaliza. E a dor de cabeça é uma dessas formas de sinalização. Ela não surge porque algo quebrou. Ela surge porque algo está sendo exigido além do limite. Talvez você esteja pensando: mas eu não faço nada demais. Minha rotina é normal. Todo mundo vive assim. E é exatamente aí que mora o problema. O corpo não se compara com os outros. Ele responde ao que você vive. E o que é normal socialmente pode ser profundamente desregulador biologicamente. Privação de descanso mental. Excesso de estímulo visual. Respiração curta e constante. Postura sustentada por horas. Preocupações não resolvidas. Pressões silenciosas. Nada disso parece grave isoladamente. Mas o corpo não sente o mundo em partes. Ele sente o todo. E o todo pode estar pesado demais. Uma das razões pelas quais a dor de cabeça aparece do nada é porque o corpo compensa antes de reclamar. Ele ajusta fluxo sanguíneo. Ele redistribui energia. Ele tensiona áreas para proteger outras. Ele se adapta. Mas a adaptação tem custo. Quando o custo ultrapassa a capacidade de compensação,
A dor aparece, não como castigo, mas como limite. E quanto mais você silencia esse limite com analgésicos, sem investigar o contexto, mais o corpo precisa aumentar o volume do sinal. Por isso, muitas pessoas relatam que a dor vai ficando mais frequente com o tempo. Não porque pioraram, mas porque o corpo deixou de ser ouvido. Se você já sentiu aquela dor que começa leve, quase imperceptível, e vai crescendo, não é coincidência, é progressão. É o corpo dizendo: eu avisei baixo, agora preciso falar mais alto. E aqui entra um ponto fundamental que quase ninguém discute. Dor de cabeça não é apenas um fenômeno físico. Ela é neuroemocional. Isso não significa que é psicológico. Significa que o cérebro integra emoções, pensamentos, tensão e fisiologia em um único sistema. Quando você sustenta estados internos de alerta por muito tempo, mesmo que de forma silenciosa, o cérebro entende que precisa manter vigilância. Vigilância consome energia. Vigilância contrai. Vigilância endurece. E o corpo sente. Perceba algo importante. Muitas dores de cabeça aparecem nos momentos em que a pessoa para. No fim do expediente. No fim de semana. À noite. Isso confunde muita gente. Se fosse estresse, não deveria doer enquanto estou trabalhando? Nem sempre. Enquanto você está em modo de ação, o corpo mantém adrenalina e cortisol elevados. Esses hormônios mascaram sinais de dor. Quando você para, eles caem. E o corpo finalmente se permite sentir. A dor não surgiu ali. Ela só ficou audível ali. Se você está se identificando com isso, deixa um like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também convivem com dores sem respostas claras, e mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa ser visto. Existe também um fator pouco discutido: a dor de cabeça como reflexo de sobrecarga cognitiva. Vivemos em um ambiente onde o cérebro raramente descansa. Notificações, decisões constantes, informações conflitantes, expectativas externas. Mesmo quando o corpo está parado, a mente continua ativa. O cérebro não foi projetado para esse nível de estímulo contínuo. E quando ele entra em saturação, uma das respostas possíveis é a dor. Não como falha, mas como tentativa de desligamento. A dor reduz foco externo. A dor obriga pausa. A dor força recolhimento. É o corpo tentando criar um espaço que a mente não criou sozinha. Outro ponto ignorado: muitas dores de cabeça não têm uma localização fixa porque a origem não está em um único ponto. Às vezes dói na testa. Às vezes atrás dos olhos. Às vezes na nuca. Às vezes parece circular. Isso não é confusão do corpo. É coerência. Quando a causa é sistêmica, a dor é difusa. E tratar uma dor difusa como se fosse localizada é como tentar consertar um prédio inteiro pintando apenas uma parede. É por isso que tantas pessoas dizem: já fiz de tudo. Já troquei de remédio. Já fui a vários médicos. E ainda assim, a dor volta. Porque o foco ficou no sintoma, não no sistema. Agora, presta atenção nessa parte, porque ela é crucial. A pergunta mais importante não é: por que dói? É: o que o meu corpo está tentando compensar? Essa pergunta muda tudo. Ela tira você da posição de vítima da dor e coloca você como intérprete do próprio corpo. Quando você começa a observar quando a dor aparece, e não apenas onde dói, padrões surgem. Momentos de excesso, momentos de contenção emocional, momentos de silêncio forçado, momentos de cobrança interna. A dor de cabeça inexplicável, muitas vezes, é a expressão física de algo que não encontrou saída emocional ou mental. E isso não é fraqueza, é funcionamento humano. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo: eu quero entender meu corpo. Esse simples gesto já muda a forma como você se relaciona com a dor. Existe uma verdade desconfortável que precisa ser dita. Nem toda dor de cabeça vai desaparecer com uma solução rápida. E isso frustra, mas também liberta. Porque quando você entende que a dor não é um erro, mas um aviso, você para de lutar contra o corpo e começa a cooperar com ele. E cooperação gera alívio real, não apenas momentâneo. O corpo fala em sensações. A mente traduz em sintomas.
A dor é a ponte. Ignorar a ponte não faz o problema desaparecer. Atravessá-la com atenção muda tudo. Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso dessa forma. Talvez você tenha aprendido a apenas suportar. Talvez tenha normalizado a dor. Mas viver com dor não deveria ser o normal. E entender o que está por trás dela é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Aqui, a gente não promete soluções mágicas, mas entrega compreensão profunda. E muitas vezes, entender é o começo do alívio. Porque a dor que aparece sem explicação, quase nunca aparece sem motivo. Ela só está esperando que você escute.